estabelecer esse contato com o mundo espiritual, que é o mundo de nossa origem, como seres eternos. Então façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal, que assim seja. Nesta prece, com a permissão dos Espíritos Mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje. Entra aí. Isso? É muito mais avançada a técnica do que a tomografia e a ressonância magnética. Por quê? Isso foi descoberto na França. Descobre a doença antes que ela se manifeste no corpo físico. Isso quer dizer que os pesquisadores franceses descobriram, entre aspas, o perispírito. Aí alguém pode dizer, mas por que não divulgam isso? Porque iria ser um baque tremendo na própria medicina. Entendeu? E isso aí é para daqui, talvez a 20 ou 30 anos. Mas mesmo assim eles não estão, vamos dizer assim, eles não comercializaram a coisa. Não, só na França que existe esse aparelho, chama TEP. Então, eles estão usando, né, a energia atômica para estabelecer diagnósticos precoces, ou diagnósticos que detectariam, como detectam, a doença antes da sua manifestação. Isso quer dizer, e os pesquisadores franceses chegaram à conclusão, de que existe o aspecto ético das doenças. Quer dizer, ético em nível espiritual. Certo? Em nível espiritual. Agora, é por isso que Alex Carrel disse, Prêmio Nobel de Medicina, ou a medicina se espiritualiza, ou ela vai ficar para trás. Ela vai ficar para trás, porque geralmente, né, não agravando a todos, né, os médicos são céticos, né, não acreditam. Por isso que eu questionei a Sociedade para a Associação de Espiritismo, de Medicina e Espiritismo aqui da Bahia. Ela tem quase todos os estados brasileiros, Associação de Medicina e Espiritismo. Eu aí questionei, eu disse, vem cá, vocês são médicos espíritas ou espíritas médicos? Porque discutir aqui um grupo de médicos espíritas, eu acho maravilhoso, num encontro, num congresso. Agora, eu quero ver, o médico é dentro do hospital, o médico espírita. Ele lá vai ser espírita? Eu disse aqui outro dia, um médico no HGE, espírita, ele foi empregar técnicas aqui que nós empregamos, quase botam ele para fora. É proibida qualquer manifestação. O passe, por exemplo, não aceita. Então, a pessoa ser médica e espírita, não é só na questão ética, questão da renovação moral, é a prática da medicina. Por quê? Porque já se convencionou que o espiritismo é coisa de ignorante. Não, o espiritismo é uma religiãozinha. Se eu perguntar, como eu fiz uma enquete na rua, peguei algumas pessoas, isso tem 2 anos, perguntava o que é o espiritismo, a maioria das pessoas dizia que o espiritismo era macumba. E que o espiritismo nasceu aqui na Bahia. E que tinha uma base, não é, no candomblé. Eram essas as respostas que davam. Então a doutrina espírita não tem, principalmente na mídia, ela não encontra, não é, condições de ser divulgada, como deveria ser divulgada. Então levar, por exemplo, eu sugeri ao canal Mundo e ao canal Discovery, né,
da antena MTV, DirecTV, eu sugeri alguns temas e hoje eles estão aparecendo lá com os temas. Por exemplo, radiestesia ou rabdomancia, que é o problema, foi daí que nasceu o problema da ressonância magnética. Isso, no século XV de nossa era já se fazia isso. Aliás, os romanos já conheciam a rabdomancia, que era justamente aquela varinha de avelã, né? Hoje já fazem com outro equipamento de aço. Isso chama de ressonância magnética. Fazem com mola, mas acontece que não é no objeto que está, é no sensitivo. Ele emite, chamado fluido magnético, entra em contato com um veio, por exemplo, de ouro, ou de qualquer mineral, e aí ele recebe a resposta. A ressonância magnética é baseada no magnetismo. Mesmo que não se queira admitir, mas é. Os russos já faziam isso há muito tempo. Eles fazem até com água também. Um magneto, que chama magneto, né? Que vem justamente de Paracelso, Mesmer, né? Paul Solier, Baradik, eles usavam muito o magneto. Exato. Eu vou trazer aqui um magneto sábado para dimensionar a concentração de energia em determinados chakras. Eu tenho. O magneto, ele fica doido, assim, ele fica todo atrapalhado quando as energias são desencontradas. Ele fica, né? Quem vier para o curso vai. Sabe? Quem não vier vai perder. Não, é outro. Então, o trabalho dos espíritas, esse trabalho está sendo divulgado, mas não se divulga. Eu, de vez em quando, que encontro uma brechazinha na televisão, né, graças a minha amiga ali, né, da TV Bahia, e ela abre assim um espaço, né, eu vou, né, Cristina? Aí eu vou e falo, você tem 5 minutos, 6 minutos. Eu também fico um papagaio, né? Eu vou para ver se eu consigo dizer alguma coisa e lançar nas pessoas a dúvida, aquela dúvida fecunda ou filosófica de que fala Ernesto Bolzano, que convida a pessoa a pesquisar, a conhecer mais, desperta a curiosidade. Então a doutrina espírita é uma doutrina sofisticada. Eu fui dizer a um pessoal aí do Congresso Espírita que a doutrina espírita é elitista, e é mesmo. Eu perguntei, eu sou muito franco. As pessoas às vezes me julgam, mas não é do dono da verdade, é radical, é presunçoso. Não sou, não. A verdade é essa. Eu disse, você vai fazer congresso, como por exemplo, a inteligência emocional. Trabalho de psicoterapia, o campo junguiano, nas terapias. Quer dizer, vai falar para quem? Para o pessoal da Baixa do Tubo? Do Curuzu? Cajazeira 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eu não estou subestimando as pessoas, mas eu acho que isso ainda é uma coisa mais intramuros. Por que ele não leva para a televisão um debate? Chama o psicólogo, o antropólogo, chama o médico. Vamos discutir, chama o físico, o filósofo. Vamos discutir a doutrina espírita, que ela toca em todos os ramos do conhecimento. Isso sim. Agora, fechar num encontro, um congresso, centro de convenções. Aí fecha ali. Sexta abertura, sábado, domingo, aquela euforia, oh Deus que eu não lhe vejo e tal, por onde você tem andado, fulano morreu, tá, as notícias, né? Foi mesmo, morreu de quê? O outro vai, morreu não, desencarnou. Sim, desencarnou e tal. Parece formiga quando se encontra, já viu formiga quando... Já viu a formiguinha quando encontra? Parece que fica tocando alguma coisa ali, depois vai embora, né? É assim. Segunda-feira o congresso, ninguém se lembra mais. Eu não quero participar de uma coisa dessa, não. Para mim não tem nenhum valor. Então, chover no molhar, que a maioria esmagadora ali é de espírita. Não é isso? A gente tem que falar para o público.
E a senhora do Centro Espírita é uma ciência, uma filosofia. Aí fora, muita gente contesta, assim, não, o Espiritismo não é ciência, não. Mas é ciência. É a chamada ciência admirável. Quando Friedrich Zonner, professor de física e matemática da Universidade de Leipzig, ele foi convidado por Scherenk-Notz, Albert Scherenk-Notz, um barão alemão de Munique, onde Jung foi fazer também trabalho de pesquisa espírita. Ele chegou para Zonner e fez, olha, eu vou fazer um trabalho com um médico chamado Henry Slade, você quer ir participar? Aí o Zonner fez, não, isso não existe. Espírito, nós nascemos e morremos e acabou. Extremamente cético. Mas o outro, tanto, insistiu, que ele foi. E lá ele assistiu a sessões maravilhosas. O espírito sofisticadamente fazia um trabalho entre as duas dimensões. Pegava uma mesinha, e aí fazia metade da mesa sumir. Ele chegou a pensar que era um truque, mas a mesa sozinha, ninguém tocava na mesa. Aí foi o que aconteceu. O espírito estava provando que existem duas dimensões que se interpenetram. É a dimensão imponderável e a ponderável, a física e a transfísica. Então a mesa, na verdade, não sumiu. Ela passou a pertencer ao mundo espiritual. Porque existe processo de aporte, ou transporte de objetos, tanto do mundo físico, do mundo espiritual para o físico e vice-versa. Ele aí ficou assombrado, ele aí começou a estudar, pesquisar. E aí escreveu um livro chamado Física Transcendental. É um tratado de física, mas sob o patrocínio de leis físicas não conhecidas da ciência oficial. Hoje em dia já estão admitindo essa dimensão imponderável com o estudo da antimatéria, já estão admitindo. Porque quando surgiu com Niels Bohr, Heisenberg, surgiu a questão da física, a física nuclear, foi um Deus nos acuda. Foi um pega terrível. Porque aí estava provada a dimensão imponderável. É justamente a dimensão do espírito. Então, minha gente, essa dimensão espiritual não foi provada por Kardec apenas. Hoje está sendo provada dentro das universidades mais sofisticadas do mundo, com Harvard, Cambridge, Oxford, Sorbonne. Hoje já estão no Instituto de Tecnologia de Nova York, já está estudando a dimensão espiritual. Eles foram forçados a estudar. Então, na verdade, a mesinha que Friedrich Zonner viu sumir, na verdade não sumiu. Ela estava existindo dentro de uma dimensão, vamos chamar, inespecífica para o corpo sólido. Aí ele se rendeu à evidência. Então, na realidade, quando nós desencarnamos, nós não desaparecemos. Não é? Às vezes a pessoa diz assim, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, não é? Perdeu onde? Na verdade, nós, quando desencarnamos, nós vamos para uma dimensão que é própria do chamado perispírito. Então nós entramos nessa dimensão, mas isso não quer dizer que retornemos, que não possamos retornar. Nós retornamos à dimensão física. Aí vocês veem o quê? Os fantasmas. Aquele ente querido que desencarnou e deixou muita saudade, muita lágrima, muito arrancar de cabelos. Mas se ele cair na asneira de voltar, está perdido, está ferrado. Porque exorcismo, queima pólvora, expulsam o sujeito de sua própria casa. Que frustração para o espírito. Mas ele está também pagando pelo que ele fez. E o que foi que ele fez? Quando falava em espírito, não, isso não existe. Aí ele continua existindo, mas ninguém acredita nele. A vingança é maligna.
Tu viu? Ah, agora eu quero ver, conviver com isso. Não acreditam. Então ele volta e vai ter que sofrer as consequências. Porque, minha gente, se não existisse a imortalidade da alma, a reencarnação, eu sempre pergunto isso, o que é que nós estaríamos fazendo aqui nesta casa? Papel de besta? Chegava um Mr. M aí, né? Como Odine tentou provar que os fenômenos espíritas eram falsos e se deu mal. Ele chegou numa reunião, uma das maiores médiuns do mundo. Eu falo dela no livro que eu editado pela Federação Espírita Brasileira, de minha autoria, é uma das mulheres médiuns, chamada Marjorie Crandon. Ele chegou na reunião de Marjorie Crandon, na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Ele conseguiu entrar, Odine. Aí chegou lá, ninguém estava vendo. Tinha umas sinetas que os espíritos tocavam, né? Chama sematologia, ciências dos sinais. Todos os sinais. Então, nesse processo de sematologia, os espíritos tocavam 3 sinetazinhas. Aí sabe o que ele fez? Levou uma massa. E sem que ninguém percebesse, envolveu o badalozinho do sino nessa massa. Para quê? Quando o espírito fosse tocar, não saía som nenhum. Ia ser um fiasco completo. Mas ele estava fazendo, mas o espírito, chamado controle da reunião, estava vendo. Olha, minha gente, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Tudo que nós fazemos às ocultas, alguém está vendo. Aliás, Jesus diz isso. Aí, resultado, o espírito controle viu. Quando a sessão começou, o espírito se materializou e disse: vamos aguentar por um momento. Porque nessas reuniões não tinha negócio de prece, Jesus, não. Era tudo friamente, cientificamente. Não tinha nada de fazer prece. Não existia o aspecto, né, moral. Tanto que os médiuns eram terríveis. Porque mediunidade também não tem nada a ver com moral. É uma faculdade. Não tem nada a ver. E Lampião mesmo era um sensitivo. Pelo que ele fez, e daí? Resultado, o espírito se materializou e disse: vocês aguardem, tem mais de 30 pessoas, vários pesquisadores, de várias partes do mundo. Disse: vocês aguentam um pouquinho aí. Pegou os 3 sinos e mostrou. Vocês estão vendo isso aqui? Quando acabar, saem dizendo que somos nós que somos fraudulentos. Quem fez isso? Aquele senhor ali, Odine. Isso aconteceu mesmo, isso é verdade. Pegou pela gola aqui do paletó e botou para fora da reunião. Quase bota pontapé. O espírito materializado de Charles, nome do espírito. Ele queria o quê? Para depois dizer: tá vendo como é fraude? Viu aí? Então, alguns desses indivíduos entravam em reuniões de materialização e efeitos físicos para tentar criar. Nunca conseguiram. Porque os espíritos estão lá fiscalizando, veem. Tanto que não entra ninguém lá, nessas reuniões, que possa criar problemas. Não é que eles só aceitem as pessoas crentes, não é isso. Mas pessoas sensatas, mesmo sendo céticas. Por exemplo, Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, um dos maiores fisiologistas do mundo, depois de Claude Bernard, primeiro para mim, não é? Depois de Claude Bernard, é Richer. Mas Richer, Prêmio Nobel de Medicina, ele fundou a metapsíquica. Mas ele achava que todos os fenômenos eram devidos ao chamado inconsciente. Há uma força psíquica de que certas pessoas dispõem para provocar fenômenos. Até então, ele só pesquisava a psicocinesia. Quer dizer, a movimentação de objetos, que vocês vão ver aqui no sábado. Ele só pesquisava a psicocinesia, a criptestesia, que é o nome que ele deu à telepatia, a munição, que é justamente a clarividência de fatos imediatos, a pré-munição, que é a clarividência de fatos imediatos, e a retrocognição, que são fatos acontecidos, não é, em um passado
que, na verdade, nos estudos de retrocognição levados a efeito por Madalena Peterlessa, Elizabeth Peterlessa, até na Universidade de São Paulo, acharam a tese maravilhosa, mas ninguém aceitou. Ela descobriu um processo que liga justamente o passado, o presente ao futuro, baseado no chamado quantas, ou na mecânica quântica. Que tá, olha, minha gente, o espiritismo está agora nas universidades. Isso é que é interessante frisar. É isso que é importante a gente chegar aqui e dizer, olha, vocês estão abraçando uma doutrina séria. Estudem, porque do contrário vocês não vão entender. Mas não vão mesmo. Então Charles Richer, que estudava esses fenômenos, principalmente no campo da clarividência, transporte de objetos para ambientes fechados, etc., não é? A clarividência, por exemplo, auditiva, chama de clareaudiência. A clarividência através da fixação psíquica de imagens em papéis em branco, não é? E aí por diante, são N experimentos. Mas ele ainda não tinha participado de uma reunião de materialização. E ele foi convidado por Gabriel Delany para ir em Argélia, possessão francesa à época, e lá participou de uma sessão de materialização com uma médium chamada Martha Beirot, que mais tarde seria a Eva Carriere. Uma menina de 18 anos. Pois bem, aí se materializa um espírito chamado Biemboa, um beduíno, desencarnado, claro. Esses povos errantes, né, nômades do deserto, um beduíno. Depois ele materializa uma mulher lindíssima, que se dizia princesa egípcia, completamente nua. Mas foi uma coisa assim fantástica. Ele, Charles Richer, teve que dar uma palmatória. Ele teve que admitir a imortalidade da alma. É aí que está o mérito desses pesquisadores, que não eram espíritas. Não eram. Eram indivíduos que não acreditavam em nada. E muitos deles entravam nas sessões de materialização para dizer assim, olha, eu vou provar que tudo isso é uma fraude, que isso não existe. E saíam de lá convencidos da realidade espiritual. E não tinham medo em enunciar essa verdade. Não tinham medo em propagar essa verdade. A maioria, como William Crookes, por exemplo, um dos pais da ciência moderna, ele chegou na Academia de Ciências em Londres e aí declarou a sua convicção na imortalidade da alma. Como Henri Bergson, por exemplo, o mestre do intuicionismo, um dos maiores pensadores da nossa época, como Thomas Mann, por exemplo, Prêmio Nobel de Literatura, alemão, aliás, filho até de uma brasileira, do Rio Grande do Sul, mas radicado na Alemanha, e escreveu, por força das pesquisas, 2 livros que vocês deviam ler, Morte em Veneza, que é baseado na doutrina espírita, e um outro livro também, um romance, eu não me lembro bem o nome, sobre também fatos espíritas. Então, mas o melhor que tem é Morte em Veneza. Olha, ele ganhou o prêmio Nobel escrevendo sobre espiritismo. E isso é importante. Isso é muito importante. Como vários outros grandes escritores que tomaram por tema a doutrina espírita, como Maeterlinck, Maurice Maeterlinck, escreveu O Pássaro Azul. Não sei se já viram o filme O Pássaro Azul. São 2 meninos, um menino e uma menina, que se reencontram com os avós no mundo espiritual. Pássaro Azul, Maeterlinck, Maurice Maeterlinck. Ah, já me lembrei o nome do romance, A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Morte em Veneza e Montanha Mágica, os 2 grandes, as obras-primas de Thomas Mann, Prêmio Nobel de Literatura. Então, esses indivíduos
participaram, como, por exemplo, Rui Barbosa aqui no Brasil. Ele participou de reuniões espíritas. Quando seu amigo William Stead desencarnou, era um publicista inglês, um pesquisador psíquico, e desencarnou no navio Titanic, o Stead, é Titanic, né? O Titanic. Então, quem quer ouvir Titanic, ouça. Quem quer ouvir Titanic, ouça também. Então, deixa pra lá, não vamos complicar, né? É Titanic. Aí, resultado, ele desencarna no dia 12, acho que é 12 de abril. Foi em abril. Ou seja, na mesma noite, ele estava se comunicando em Poços de Caldas, Stead. O pessoal estava fazendo um trabalhozinho com um copo, veja só. Com um copo, o alfabeto e o copo. Quando iam acabar, aí o copo começou a se agitar e começou a escrever em inglês. Aí ninguém sabia inglês. Aí Rui Barbosa, que estava nessa casa, tinha se recolhido para estudar, para ler. Aí chamaram Rui, porque ele sabia inglês. Resultado, quem se comunica com ele? O amigo que naquela madrugada tinha desencarnado no Titanic. Ele conversa em inglês com o espírito. Aí está a prova. Os que estavam ali não sabiam inglês. Isso é a manifestação do ego subliminal. É como eu nunca soube o que é ego subliminal, sabe? Inventa essas maluquices. Porque quando a pessoa não quer acreditar, inventa uma opção de história, né? Ela não quer dar o braço a torcer, então inventa. Ela tem direito? Tem. Ninguém é obrigado a acreditar. Há pessoas que veem o espírito ali, na frente delas, e ela diz, não, aquilo ali é uma alucinação. Não existe. Por quê? Porque nós fomos educados para negar a imortalidade, a reencarnação. Não é verdade isso? É o que se chama, eu chamo sempre de lavagem cerebral. Olha, mas foi uma lavagem inteligentíssima. A gente tem que reconhecer que essa turma foi muito inteligente. Negar o espírito. Vocês veem até, não é, na televisão, quando se fala em espírito, aparece lá um sacerdote, um pastor, todo mundo negando o espírito. Todo mundo negando a reencarnação. E aí? Quer dizer, que perspectiva esse pessoal oferece às pessoas? O nada, o zero, o túmulo. Aí vem o quê? O desânimo, as depressões, o suicídio. As pessoas que pensam que a vida é uma só e se conduzem dentro dessa ideia, desse ente de razão. Então, se não há nenhuma sanção moral após a morte, então nós vamos... Há aqueles outros que buscam a religião para se livrarem dos pecados. Isso acontece. Mas a doutrina espírita revelou, além do estudo da fenomenologia, que é a ciência, com métodos próprios. Aliás, Kardec disse, olha, os fenômenos espíritas não podem ser estudados por leis conhecidas do homem. São leis específicas, próprias. Uma metodologia também própria. Então, o fenômeno revela o quê? O processo da vida. É até uma ciência atípica. Primeiro os fatos, depois a teoria. E aí, vem com a imortalidade, nós vamos saber por que vivemos. Para que vivemos? E o maior handicap da doutrina é ter revelado ao homem a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos, temos que responder pelos seus resultados. Aí é que está. Então há muita gente que vem à casa espírita e quando encontra, e quando começa a tomar conhecimento da ciência, da filosofia espírita, algumas pessoas vêm uma vez e não vêm mais. Não é porque não foi com minha cara, nem gostou da minha conversa,
nem me achou assim, assado, cozido. É porque aqui vocês estão sabendo que qualquer ato praticado, objetiva ou subjetivamente, gera uma repercussão. Não tem para onde correr. É justamente isso. Se os grandes cientistas deram seja ele qual for, estará sempre em curso na lei de Deus. Então, todo cuidado é pouco. E a obsessão vem justamente daí, o processo obsessivo. De onde vem o processo obsessivo? Quem são os obsessores? São seres criados por Deus para nos atormentar? Né? Então eles vêm assim lá do inferno, e aí, não, vou atormentar aquela ali, não, aquela dali também. Não é assim não. Eles são a consequência do ato que nós praticamos. Não é? Quantos atos nós praticamos contra os nossos semelhantes? Vocês se recordam da parábola de Jesus sobre quem era o próximo? Um fariseu perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E aí Jesus contou aquele apólogo maravilhoso do homem que foi assaltado e ficou lá ensanguentado na estrada. Aí vem um sacerdote, olha e passa ao largo. Aí vem o levita, que é o conhecedor, era o conhecedor das escrituras, o intelectual da época, passa ao largo. Aí vem um samaritano, um homem pobre, e os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, porque não tinham origem judia, mas síria. Aí esse socorreu o seu semelhante. E aí Jesus pergunta: quem é aí? Quem fez? Quem está de acordo com a lei do amor e da caridade? O samaritano. Nem o sacerdote, nem o estudioso das escrituras. Então aqueles dois vão ter que pagar, vão por omissão. Porque muitas vezes nós pagamos pelo que não fazemos. Aí é que está. Estender a mão a uma pessoa que está, como no nosso próprio ambiente espírita. Abriu o jogo. Um companheiro de doutrina erra. Aí os confrades apontam um dedo para ele. Uma certa feita, um dirigente espírita aqui da Bahia cometeu um deslize, vamos dizer assim. Aí alguém chegou para mim e fez: Bernardo, fulano de tal, não se deu bem, e aconteceu isso com ele, tá vendo? Aí, tal. Eu digo: olha, vamos fazer o seguinte, ele está precisando de ajuda, vamos nos unir, vamos orar por ele. Em vez de você apontar o dedo, seu dedo sujo para ele, vamos orar por ele. E aí você deve se lembrar dos evangelhos, quando Jesus disse: aquele que estiver sem erro, atire a primeira pedra. E uma coisa que me intrigou nessa passagem foi Jesus dizer assim: eles não te condenaram, e eu também não te condeno. Por que Jesus não condenou a adúltera? Já sabe que eu fico dando tratos à bola quando eu estudo os evangelhos? Olha, a gente não deve ler os evangelhos, deve estudar. A gente descobre coisas fantásticas ali dentro. É claro que tem que se levar em conta as interpolações, as interpretações distorcidas dos exegetas, né? Até vamos chamar dos hermeneutas. Mas, na verdade, ali é onde se repousa a filosofia espírita. Ela tem sua base no Evangelho, principalmente na mensagem, né, sumamente ética de Jesus. E que essa mensagem se desdobra e se aprofunda nas parábolas. Olha, se ele só escrevesse as parábolas, já seria o suficiente, pelo menos para mim.
Porque nas parábolas ele retrata todas as inferioridades humanas. A cobiça, a paixão, a hipocrisia, a vaidade, e aí por diante. Pegue as parábolas de Jesus, vocês vão ver Jesus analisando a natureza humana. Então, a filosofia espírita, que é determinada pela certeza da imortalidade, já que nós somos imortais, nós temos que saber por que somos imortais. Como devemos nos conduzir na sociedade, a fim de que não soframos, que quanto mais nós sofremos, nós deveríamos errar menos. O sofrimento é um alerta, um chamamento à dor. A gente sofre por quê? Por que as pessoas sofrem? Porque erraram. Porque cometeram algum ato contrário à lei de Deus. Não é que a lei de Deus seja implacável. Não é o olho por olho, dente por dente. Mas a responsabilidade que temos que assumir diante dos atos praticados. É isso que a doutrina espírita chama a atenção. Na chamada lei de causa e efeito, que é uma lei básica da sua filosofia. Então, quando as pessoas estão sofrendo, nós temos que ajudá-las. Claro. Nós temos que socorrê-las. Nós temos que mostrar o espírito de solidariedade. Mas essas pessoas estão sofrendo por questões que às vezes nós desconhecemos e elas conscientemente também. São fatos que estão registrados em seu inconsciente. Porque ali, olha, qualquer ato que nós pratiquemos, ele é registrado indelevelmente em nosso inconsciente. Todos os atos. Agora, existe um processo seletivo, claro, né? Mesmo que um espírito seja questionado, mesmo que ele consiga vasculhar, né, a sua memória, ele não vai registrar fatos prosaicos e sem importância. Não é? Qual foi a roupa que você vestiu no dia 16 de janeiro de 1970? Ele não sabe. É irrelevante. A não ser que aquele fato, aquela circunstância, esteja condicionado a um fato traumático, a um processo traumático. Aí é diferente. Mas se não, é irrelevante. Então nós registramos aquilo que pode servir para o nosso engrandecimento moral. E aí o sofrimento, a dor, o desespero, a depressão. Porque hoje a depressão está assolando o mundo. Olha, eu estava lendo outro dia sobre obsessão. Um tipo de obsessão, analisado não à luz da doutrina espírita, mas da psicologia, etc. Olha, existem pessoas que têm realmente manifestações obsessivas. Ela pega na mão de uma pessoa, ela vai lavar a mão, né? Ela lava a mão. Ela tem medo de sentar no vaso sanitário. Alguém tem medo aí, não? Usa máscara para não se contaminar. Né? Olha, há uma série de procedimentos que revelam, né, essa... Aí lá vai, daí em diante a coisa pode ir recrudescendo e entrar num processo, né, assim, assustador. Começa do nada, uma besteira, uma bobagem, ninguém está reparando, mas ali está se instalando um processo. Né? Ali está se instalando um processo. Por exemplo, a síndrome do pânico, por exemplo. A síndrome do pânico. Olha, isso, uma certa feita, 2 horas da manhã, a pessoa me telefona. Ela acordou com medo de morrer. Eu vou morrer. Eu digo, não vai não, fique calma. Não, mas eu vou morrer. Eu digo, de que você vai morrer? Não sei, acho que vou ter um derrame, um aneurisma, um infarto. Eu digo, e se você não tiver? Eu que vou ter infarto uma hora dessa, o meu 3º infarto, se você continuar me enchendo o saco, porque ela ficou ligando de meia em meia hora. E quem vai morrer sou eu. Aí quando chegou no dia seguinte, olha, com a cara mais limpa do mundo, como é, menina? Será que é um fantasma que eu estou vendo ou é você mesmo? Há pessoas que têm medo de tudo. E também outra obsessão é aquele que gosta de tudo perfeito.
É, sim, um processo obsessivo. Chega até a chamar, vamos chamar de auto-obsessivo. Aquele pessoal que quer tudo perfeito. A gente, ali, não sai 1 milímetro da coisa. E ai que diga alguma coisa. Eu tenho um processo desse, eu confesso. Eu não posso ver quadro torto. Uma vez fui na casa de uma pessoa, muito assim, de cerimônia, então eu fui, e estou olhando o quadro está assim todo torto, eu doido para consertar o quadro. Aí eu disfarcei, fui andando lá e tal, e aí cheguei assim, bati o dedo assim, aí ficou certinho. Eu sei lá o que é isso, eu sei que eu não posso ver um quadro torto, né? Não me mostre um quadro, senão aquilo ali está um pouquinho torto. Né? Tem gente assim, eu sou assim. Isso também não vai distorcer minha personalidade, nem vai me deixar com ideia fixa, não é isso. Sei lá, uma mania. Não sei, eu não gosto de ver nada torto. Talvez na outra vida eu tenha sido, né, muito preocupado com a estética, né? Quem sabe, né? Eu fui preocupado com a estética, então eu quero tudo direitinho. Então há certos processos que nós devemos estudar. E quem é a doutrina espírita que revela muito. Então a ciência, a filosofia e a ética. A gente não pode dissociar. Não é propriamente uma dialética. Não é o confronto dos contrários para se estabelecer uma conciliação. Ou uma síntese. Eu prefiro conciliação. Porque nada na vida a gente vai conseguir sintetizar. Porque os valores sofrem no tempo e no espaço, não é? Reavaliações. Eles são redimensionados de acordo com o tempo, com os costumes, com a época. Então há sempre uma reciclagem desses valores. Então a gente não pode falar uma ética espírita baseada em valores presentes, mas uma ética espírita baseada em valores permanentes. Aí são valores que não sofrem exatamente uma reciclagem. Eles são permanentes. Por exemplo, o direito à vida é um valor imanente. É um direito à vida que nós todos temos. Não é isso? Há certos direitos que têm um fundamento, claro, ético, eminentemente ético, que nós não podemos negar, nem descartar. São valores intrínsecos, que fazem parte da nossa própria estrutura existencial. E aí, eles são permanentes. Mas há aqueles outros que variam no tempo e no espaço. Não é? Isso desde remotas eras. Os homens vêm transformando, através do quê? No processo cultural. A própria chamada antropologia cultural, que está invadindo até o terreno da sociologia, trata justamente desse dinamismo que existe dentro da sociedade. Gabriel Tarde mesmo foi um dos grandes estudiosos dessa questão. Ernest Cassirer também estudou, né? Ele é antropologista ou antropólogo, né? Principalmente na área cultural, ele estuda a movimentação das culturas. Isso daí vem robustecer a tese espírita da lei de igualdade, da lei de destruição, da lei de progresso, essas leis estão no Livro dos Espíritos. Se nós conciliarmos Ernest Cassirer, Gabriel Tarde, né, com as teses espíritas do Livro dos Espíritos, olha, é uma coisa maravilhosa, a gente completa esses dois gênios. Nós vamos completar. Como Toynbee, Arnold Toynbee, um dos maiores historiadores no campo sociológico, é a história, né? É a sociologia histórica, vamos chamar assim. Então, Toynbee, ele completa toda a trajetória do ser, ligado não exatamente à evolução, mas ligado ao seu evolver político, social, institucional e ético. Então, estudando o Toynbee, nós vamos localizar ali na sua obra, que obra magnífica, essa trajetória determinada no Livro dos Espíritos, tratando do processo de evolvimento do homem. Evolver é no plano ético, filosófico, intelectual. E evoluir é no campo físico. Um determinando o outro. Sem o desenvolvimento das imanências espirituais, não se pode falar em evolução. A evolução é cega e não obedece ao comando genético. Não são os genes que nos comandam, mas são comandados pelo Espírito. É o Espírito, o Senhor dos Elos Perdidos. Aliás, é um livro que vem aí, de São Paulo, com esse título, que eu escrevi. É de filosofia, de antropologia cultural e filosofia.
Então, Ele é que é o Senhor dos elos perdidos. É Ele o Senhor, o dono, o rei da criação. E aos poucos Ele vai atingindo o cerne da sua própria essência. É fascinante o estudo do Espiritismo. Eu vou fazer um curso aqui sobre filosofia, né? Procurar saber o homem, sua normatividade social, a dialética espírita. São 5 temas que nós vamos desenvolver. Vai ser lá para maio ou junho. Quem quiser se inscrever, eu vou dar uma monografia a respeito. E aí vocês vão ver como a doutrina espírita é realmente incrível. Por isso eu sou espírita. Eu sou espírita por isso. A verdade é essa. Obrigado. Bom, quem quiser se inscrever, são 2 cursos: obsessão, análise e crítica, que é uma extensão do curso daqui, e reencarnação com regressão de memória. Nós vamos fazer isso. Quem quiser se inscrever, procura a Livraria Espírita, Bezerra de Menezes, no edifício Itaípe, sala 105, ali em São Bento. O sorteio. Tchau, tchau. Da máquina fotográfica. É um sorteio da máquina fotográfica. E 551. Tem? 551. Não tem. Hein? Não, nem todos. Depende do ectoplasma do médium, viu? Agora, há materializações naturais que chamam, né? Ou aparições, visões. Não, qualquer pessoa vê. Se for uma visão, uma aparição estereológica que chama, todo mundo vê. 104. Hein? Olha, minha gente, quem quiser participar da Seresta, sábado, a última foi uma delícia, viu? Estudei para esse lugar. É sábado. Deixa eu acabar. Tá. Olha, sábado de manhã tem um curso lá normal, na livraria. E sábado de tarde eu vou lá para Alagoinhas. Eu vou, viu? Cadê o Cristiano que está contratando o transporte? Eu vou sábado para Alagoinhas. Bom, são 4 meses de curso sobre a codificação, que há uma necessidade básica de a gente voltar para agora. A Federação Espírita de São Paulo estava entrando nessa negócio de vivência e tal, eles cortaram tudo. E todos os cursos hoje estão estudando na Federação Espírita de São Paulo a codificação. Sabe, vivência, não sei o que lá, neurolinguística, aquela coisa toda, eles cortaram a diretoria. Foi um fuzuê. Teve gente até que saiu, foi embora. E eles puseram lá a codificação. Nada mais certo, né? A gente tem que conhecer a codificação. Bom, são 4 meses de curso. Um livro por mês. Então, o livro dos Espíritos, 1 mês. O livro dos Médios, 1 mês. A Gênese, 1 mês. Céu e Inferno, 1 mês. São 4. Começa no dia 1º de dezembro. Bom, vocês, quem quiser se inscrever, e quem não se inscrever vai perder, vai ser o seguinte: às terças-feiras, de 9h30, ou às 16 horas. Quer dizer, de 9h30 até 10h30, 11 horas, 11h30. Enquanto vocês perguntarem, eu estou lá. Eu sempre sou disciplinado para começar. Agora, para terminar, não. Na livraria tem coffee break, ar-condicionado. Eu vou levar também fitas, uma fita sobre Kardec. Eu vou levar uma monografia no final do curso, uma monografia sobre a vida íntima de Kardec, que muita gente não sabe, muita gente não conhece. Eu vou levar o depoimento moral de Kardec antes de morrer. Está tudo lá. Quem trabalha é 1 vez por semana.
Olha, mas tem outro horário. Olha, terça-feira, de 9h30 até terminar. Ou às 16 horas, até terminar. Pode ser até 18, depende do interesse de vocês. Porque por mim, tudo bem. Terça-feira, tem de manhã e de tarde. Quinta-feira, tem de manhã e de tarde. Agora, são 4 grupos. Todos 4 estudando o Livro dos Espíritos de 1º a 30 de dezembro, com intervalo de Natal. Só. Então, são 4 horários. Terça-feira, das 9h30 até 10h30, 11 horas, 11h30. Depende do interesse de vocês. Pode o quê? Dá. Olha, quem quiser, por exemplo, não tenho tempo, eu vou estudar o Livro dos Médiuns, aí vai, se inscreve para o curso do Livro dos Médiuns. Quem não tiver horário e tal, não, eu vou escrever para a Gênese, entendeu? A Gênese está aqui, mas é por último, viu, no cartaz. Obedecer à cronologia. Então, esse curso, nós pretendemos fazer muita coisa, inclusive, eu tenho slides, vou arranjar um projeto de slides, porque 2 sociólogas espíritas em São Paulo fizeram um trabalho muito bonito. Elas puseram em quadrinhos toda a tese de Kardec sobre a aristocracia intelecto-moral. E eu vou projetar. No Livro dos Espíritos, os temas mais importantes, eu tenho tudo desdobrado. Por exemplo, quando falar em reencarnação, aí nós vamos, né, ver filmes. Aqui um aqui, ó. Já está preparado aqui, ó. Sobre reencarnação. É o canal Mundo, né? Não é, doutor Júlio? Cadê ele? É emprestado? É dado? Tá. É dando que você recebe. Você dá e eu recebo. Há um tema aqui que a gente pode botar lá num dia e discutir, quando a gente chegar no capítulo da reencarnação do Livro dos Espíritos. Não é não? Eu tenho transparências de todos os fenômenos que estão no Livro dos Médiuns. Aí a gente vai botar lá com o retroprojetor e discutir. Eu tenho um trabalho sobre a transição, quer dizer, a morte, a perturbação. A gente chega e bota lá também, entendeu? Então nós vamos ilustrar tudo. Vai ser tudo ilustradozinho, bonitinho, certo? E a bibliografia, os 4 livros. Quem já tem, tudo bem. Quem não já tem, pode comprar na livraria Espírita Bezerra de Menezes. Bom, fale alto. Por que o programa de medalha acabou? E eu que sei? Eu não sei não. Teve algum problema, não? Hein? Ah, financeiro, é? Ah, bom. De qualquer maneira, é uma pena que era o único programa, né? Mas nenhum programa dá certo depois de 2 anos. Eles tiram. Incomoda muito. Hein? Olha, terça-feira, 9h30 até terminar. E terça, às 16 horas, até terminar. Agora, quinta-feira, 9h30 até terminar. E 16 horas de quinta-feira até às 18, porque a gente tem reunião aqui. Ah, tá vendo? Então, estamos conversando. Todos esses temas aqui dos livros, os principais temas, eu tenho sobre premonição, eu tenho sobre reencarnação, o processo da morte, como Kardec não fala no aspecto da morte, quer dizer, o sujeito saindo, o espírito saindo do corpo, eu tenho fotografia, entendeu?
Tenho muita coisa aqui a respeito. Então eu vou desdobrando para vocês. Tá bom? Então se inscrevam. Agora, o preço. Preço de banana de fim de feira. R$20 por mês. Não, tudo. Por mês. Por mês, R$20 por mês. Não é por cada curso, não. Por mês. Agora, quando vocês se inscrevem, dão a joia, né? Joia que chama. Antigamente era joia, hoje é entrada. Vocês dão a entrada e no fim do mês pagam R$20. Eu acho que é um preço razoável, bem razoável, não é não? Tem curso para aí, estão cobrando 30, 40, 100, 200. Você chega lá, aprende e não vê nada. Hein? Primeiro vai ser o Livro dos Espíritos, o mês inteiro. Nos 4 horários. Livro dos Espíritos nos 4 horários. Em janeiro, Livro dos Médiuns, nos 4 horários. Fevereiro, Livro Céu e Inferno, nos 4 horários. E março também, hein? Dá. Dá que a gente vai dinamizar mesmo. Porque eu não vou ficar lendo para vocês, não. Eu vou pegar tópicos importantes de cada capítulo para a gente discutir, trocar ideias, fazer estudo de grupo. Entendeu? Fazer estudo de grupo. Eu trago os temas e vocês fazem estudo de grupo. Depois a gente debate. Não é bom assim? Passa slides, para um pouquinho o slide, a gente discute, debate, passa novamente o slide, o filme sobre reencarnação. Eu tenho um filme sobre um fenômeno seríssimo, mais completo que existe, sobre a combustão humana. Eu tenho 8 fotografias de combustão humana. O corpo pega fogo, mas a roupa fica intacta. A roupa fica intacta, o sapato. Se estiver sentado numa poltrona, a poltrona fica intacta. Agora o corpo fica todo carbonizado dentro. Eu tenho 8 fotografias autênticas, que até hoje ninguém soube como explicar. Ninguém. Isso eu vou levar para vocês. E eu tenho também 140 transparências sobre fenômenos. E ainda tem um trabalho que Marcelo até está fazendo a formatação sobre a reencarnação. Quem quiser, são 41 páginas sobre uma pesquisa que eu fiz. Reencarnação, uma questão de bom senso. E tem outra sobre o ectoplasma. Aí se vocês quiserem adquirir, tudo bem, né? Porque sem o conhecimento do ectoplasma não se pode falar em fenômeno espírita. E vamos agora passar para a segunda parte dos nossos trabalhos.